Olá pessoal, tudo bem? Valber Siqueira na área, queira ou não queira, e mais um vídeo aqui para vocês. Estamos agora nessa reta final de 2025. O professor Valber decidiu fazer um vídeo bem interessante aqui para vocês sobre reflexões acerca deste assunto aí. Estudo e a aprendizagem. A fonte, gente, são os vários vídeos do professor Pierre, professor que já faleceu, mas foi um dos maiores educadores que esse país conheceu. Já deu aula para inúmeros alunos de todos os níveis, era físico, enfim, uma das maiores referências que infelizmente já faleceu. Muito interessante as informações que eu vou trazer aqui para vocês, todas baseadas nesses vídeos e, claro, baseadas em estudos científicos. Vamos começar. Vamos lá, gente. O primeiro ponto a considerar sobre o tema é o seguinte: antes acreditava-se que a inteligência se herdava, ou seja, que a inteligência fosse uma questão de natureza genética. Entretanto, estudos mostram que a inteligência pode ser adquirida. E um ponto de suma importância é o ambiente. Ou seja, quanto mais estímulos você tiver, mais inteligência você terá. Aliás, esses novos estudos mostram que a genética influencia pouco nessa construção da nossa inteligência. Então esse é o primeiro ponto a ser considerado. Bom, o segundo ponto é o seguinte: quando nascemos, nós nascemos uma folha em branco. Então podemos ser qualquer coisa. Professor Pierre, destaca que ninguém nasce um matemático, ninguém nasce um músico, ninguém nasce um químico, um bacharel em direito, enfim. Nós nascemos uma folha em branco, então podemos ser qualquer coisa. Terceiro ponto, existe uma escada da inteligência, isso aí ele ressalta bastante. Em função da idade, uns sobem mais rápido do que outros, porém todos sobem os degraus ou descem também. Então dentro dessa escada da inteligência, todo dia você tem condição de subir esses degraus ou de descer também, tá? Olha essa informação que ele traz. No primeiro ano de vida, na primeira infância, surgem 4.000 novos neurônios por segundo. Então veja a importância deste período aqui na formação da inteligência no nosso cérebro. O cérebro também se desenvolve nos 3 meses antes do nascimento. Então, 3 meses antes da gente nascer, já está sendo formado lá o cérebro, ou já está formado o cérebro. Voltando a essa escada da inteligência, que ele destaca bastante, você tem condição de subir esses degraus todos os dias, mas olha, os degraus são baixos, por isso você não pode perder um dia sequer. Não se adquire conhecimento de uma hora para outra. É pouco a pouco, como ele fala, em conta-gotas. Então, atentem para esse aspecto aí da escada da inteligência. Bom, aqui ele fala o seguinte: se for feito um teste de QI, que é o coeficiente de inteligência na humanidade, vocês vão ver aí que o QI médio da humanidade é 100, tá? Então, essa curva aqui que tem uma curva em forma de sino. Nessa pesquisa que foi feita, na Inglaterra, o QI é 100. Nos Estados Unidos, o QI é um pouco abaixo da Inglaterra, 98. Olha onde é que está o Japão. O QI do japonês, 113, mas é bom destacar, né? É o japonês do Japão, que nascido no Japão lá, vivendo no Japão. Olha onde é que está o QI do brasileiro.
87. É claro que essa pesquisa aqui já tem um tempo que foi feita, certo? Mas se você pesquisar, talvez não tenha mudado tanto. Interessante também que o cérebro de todos eles, do inglês, do americano, do japonês, do brasileiro, todo é biologicamente igual. Mas por que existe, então, essa diferença aí de QI? Então, o que faz ter o Japão o QI mais elevado? Sem dúvida nenhuma, o ambiente estimula a subida da escada. O sistema educacional do Japão, não há dúvida, é bem melhor, muito melhor do que o sistema educacional brasileiro. Aliás, o saudoso professor Pia criticava bastante o nosso sistema educacional. Portanto, o estímulo é de suma importância para você subir essa escada da inteligência. Você sabia que só na cidade de Buenos Aires tem mais livrarias que o Brasil inteiro? Então, com certeza, se você for pesquisar, o QI do argentino é muito maior do que o QI do brasileiro. Tá certo que o Brasil é muito grande, mas veja aí, tá? Tem mais livrarias em Buenos Aires do que no Brasil todo. É de fácil constatação que no Brasil você tem mais farmácias do que livrarias ou mesmo bibliotecas. E aí, pessoal, você está gostando? Pois é, vou aproveitar aqui para vocês para pedir que vocês se inscrevam aqui no canal, dê um joinha aí se achar que o professor mereça e aperte o sininho para ser notificado toda vez que o professor publicar um vídeo novo. Nós já temos mais de 3.000, se eu não estou enganado, 3.000 vídeos publicados aqui no nosso canal. Então, tem muita coisa boa para você. E se inscrever não custa nada, tá, gente? Você ajuda bastante a gente aqui. Tá bom? Vamos continuar aqui nessa jornada. Vamos lá. Sexto ponto. O aluno brasileiro não estuda para aprender. Ele estuda para tirar nota. Certo? Isso, de certa forma, é porque ninguém aprende a estudar. Ninguém ensina como estudar de forma correta. O que existe é uma tonelada de informações que são jogadas para você, mas poucos são os professores que se preocupam com o uso de técnicas para que você realmente aprenda. E ele até ressalta, no Brasil nós temos muitos alunos, mas temos poucos estudantes. Obviamente que o aluno é aquele que está matriculado, que comparece à aula. O estudante é uma outra história. Se estuda, gente, só depois que você termina a aula, tá? Na aula, para você compreender o conteúdo. Mas o verdadeiro estudo acontece fora da sala de aula. Olha só este desenho aqui. Ele, claro que simplificou. Você tem aqui uma pessoa, você tem essas três partes aqui que são importantes para a memória. Você tem o cerebelo, você tem o sistema límbico e você tem o córtex cerebral, certo? Pois bem, o hall, a porta de entrada no nosso cérebro é o sistema límbico. Aqui é muito fácil de escrever a informação, colocar a informação, mas também é muito fácil dela desaparecer. A sua missão é tirar do sistema límbico e jogar aqui no córtex, tá? E se você fizer isso, você nunca mais esquecerá a informação. E o professor Pierre lembra que o nosso córtex, a área inteligente aqui, equivale a 15.000 computadores. Então você veja a potência, a capacidade que o nosso córtex tem. E se você, repito, colocar informação no córtex, você não vai esquecer nunca mais. Tá bom? Agora, para colocar aqui e aqui também no cerebelo, é difícil. Tá? Você tem aí que se esforçar. Aí entra o que daqui a pouco
eu vou lhe colocar, tá? Que é uma dica muito importante para ele. Certo? Então, vamos em frente. Bom, nessa hora você vai perguntar, né? E aí, qual é a técnica? É bem simples, gente. Como podemos colocar as informações no córtex ou no cerebelo? Isso para você não esquecer a informação. Escreva no papel. Caneta e papel. Quando você faz isso, você desenvolve o chamado estudo ativo. Não é, e ele ressalta bem isso, não é escrever no computador. Se você escreve no computador, você digita no computador, vai para a memória do computador. E é sempre bom lembrar que você não vai levar o computador para a sua prova, para o seu concurso. E muito menos o seu celular. Você tem que escrever no papel. Então, tá aí, ó, a ferramenta de suma importância. Caneta e papel. Outro ponto também muito importante, talvez o ponto mais importante desse vídeo. Matéria estudada precisa ser revisada no mesmo dia. Então você assiste a aula pela manhã, tá? Onde você não está estudando, você está compreendendo o assunto. E aí você tem que revisar à tarde. Detalhe, você não pode dormir neste período, só depois que você revisou, tá? Você não pode assistir a aula, dormir e depois estudar. Não é assim que funciona. Certo? Então, já existe comprovação científica acerca desse ponto. Quem estuda à tarde tem que revisar à noite. E professor, quem estuda à noite? Aí, meu amigo, vai ter que dormir um pouco mais tarde e tem que revisar no mesmo dia. Tá? O sono consolida a informação. No caso aí, o sono REM, né? Certo? Então, esse ponto é uma dica fundamental aqui para nós. Uma constatação do professor que já deu aula para milhares de alunos. No Brasil existem muitos alunos, mas poucos estudantes. Poucos estudantes. Quem assiste a aula pela manhã tem que estudar à tarde, não pode dormir antes, foi o que eu destaquei na parte anterior. Aula estudada, aula dada, estudada no mesmo dia. E por quê? Porque durante o sono, repito, se consolida a informação. Aula teórica precisa ser complementada com exercícios, tá? Então, só teoria não funciona. Aliás, eu sempre digo isso nas minhas aulas para concurso. A teoria é importante, mas o exercício consolida a teoria. Então, no Brasil, nós temos muitos alunos e poucos estudantes. Para, claro, você se transformar de aluno para estudante, você precisa, obviamente, estudar. E estudar, você vai ver daqui a pouquinho, é algo solitário, algo individual, não é de forma coletiva. Assistir a aula é coletivo e passivo, tá? Deve-se estudar todos os dias. É diferente, né? Assistir a aula é diferente de você estudar. O estudo é individual e ele é ativo. Mais uma vez destacando, né, que você deve escrever à mão e não digitar. Não se estuda em grupo. E ele também destaca aqui que o aluno inteligente ele estuda mais perto da aula e não da prova. O aluno desorientado estuda mais perto da prova. Aquela história de com medo de esquecer. Aí é que está o problema. 99% dos alunos brasileiros só estudam perto da prova. O estudo, gente, tem que ser um pouco, mas ele tem que ser constante. Todo dia, todo santo dia. O estudo não é uma corrida de 100 metros, e sim uma maratona. E você vence a maratona pela resistência. Aquela história da conta-gotas, né? Todo dia um pouco. Esse ponto aqui achei interessante também, porque ele adverte, ó, o professor de verdade é o que dá aula cara a cara com o aluno.
recebendo o feedback desse aluno. Será que ele estaria criticando aqui as aulas online? Será? Claro que ele já deu aula, né, também online. E eu fico me questionando, você prefere assistir aulas online ou de forma presencial? Fala aqui nos comentários, tá bom? E mais um destaque. Você pode descer a escada. Você pode abaixar o seu QI. Tá? Então, cuidado com esse ponto. Esse ponto também é de suma importância nessa reta final. Só se sai bem na vida quem lê. Mas quem lê muito. Ler faz você subir a escada da inteligência. Só lê muito quem lê por prazer. E o sistema educacional brasileiro, muitas vezes, obriga o aluno a ler e assuntos que muitos não gostam. Então, para você começar a ter o gosto da leitura, procure um assunto que você gosta. Então, se você encontrar um assunto que você gosta, tenho certeza, você vai criar o hábito da leitura e, a partir daí, você pode, sim, partir para outros tipos de leitura. Mas para começar o amor à leitura, que é fundamental para você subir essa escada da inteligência, você deve começar com um assunto que você realmente gosta. O livro muda as pessoas. Então, ache o seu livro, um livro que você realmente interessa. Por fim, como podemos subir a escada da inteligência? Assistir a aula para entender, estudar a aula no mesmo dia para a gente aprender e dormir para fixar. Fantástico esse tripé aqui, que nos foi repassado pelo saudoso professor Pia, que tem, se eu não estou enganado, 4 livros muito interessantes que eu recomendo que vocês busquem, tá? Todos eles com um ponto em comum, que é o estudo da inteligência, como você pode melhorar a inteligência. Inclusive tem um voltado a concursos públicos, você sabia? Bom, fechando aqui o nosso vídeo, o saudoso professor Pi foi físico, também desempenhou várias outras funções, deu aula em todos os níveis, inclusive para pré-vestibular, cursinhos, tem os livros, vários livros, tem um que é Aprendendo Inteligência, que é excelente. Eu quero agradecer ao saudoso professor Pi, esse grande educador, todos esses ensinamentos que ele repassou para todos nós e que será de fundamental importância. E é isso, pessoal. Um abraço a todos e até o nosso próximo encontro. Valeu!